Existe um motivo pelo qual o nome de Carl Jung continua assustando pessoas até hoje. Porque Jung não estudava apenas a mente humana. Ele estudava aquilo que as pessoas escondem dela. Enquanto o mundo tentava entender comportamento, Jung mergulhava em sonhos, símbolos, arquétipos, coincidências impossíveis. E quanto mais ele explorava o inconsciente, mais percebia algo perturbador. A maioria das pessoas vive sem realmente conhecer quem é, vivem usando máscaras, repetindo padrões, fugindo de partes escondidas da própria alma. Mas Jung acreditava que existe um caminho para despertar. Um caminho perigoso. Porque conhecer a si mesmo muda tudo. Segundo Jung, todos nós criamos personagens para sobreviver socialmente. Ele chamou isso de persona. A máscara psicológica que você usa para ser aceito. O jeito que fala. O jeito que age. O personagem que mostra ao mundo. Algumas pessoas passam tanto tempo usando essa máscara que esquecem quem realmente são. Sorrindo quando estão destruídas. Concordando quando querem gritar. Vivendo para aprovação. E então surge o vazio. Porque nenhuma máscara consegue alimentar a alma por muito tempo. Jung acreditava que a ansiedade moderna nasce exatamente daí. Da distância entre quem você é e quem finge ser. A sombra. Mas existe algo ainda mais profundo. Algo que Jung chamava de a sombra. A parte escondida da mente humana. Tudo aquilo que você reprimiu. Raiva. Desejos. Traumas. Inseguranças. Segundo Jung, quanto mais você tenta esconder sua sombra, mais ela controla sua vida silenciosamente. Ela aparece em explosões emocionais, em vícios, em ciúmes, em sabotagens. Porque aquilo que você enterra no inconsciente não desaparece, apenas ganha força no escuro. E a maioria das pessoas passa a vida inteira fugindo dessa parte de si mesmas. Mas Jung dizia algo assustador. Até você tornar o inconsciente consciente, ele dirigirá sua vida e você chamará isso de destino. O inconsciente coletivo. Carl Jung acreditava que existe algo ainda mais misterioso que a mente individual. Uma espécie de oceano invisível compartilhado por toda a humanidade. Ele chamou isso de inconsciente coletivo. Um espaço profundo onde vivem símbolos universais. Arquétipos antigos. Medos primitivos. Histórias repetidas ao longo de séculos. É por isso que civilizações diferentes criaram mitos parecidos. Heróis. Sombras. Sábios. Monstros. Como se todos os seres humanos estivessem conectados a uma mesma fonte invisível. E talvez. É por isso que certos símbolos mexem tanto com você. Porque eles falam uma linguagem que sua alma reconhece. Mesmo que sua mente não a entenda. Sincronicidade. Um dos conhecimentos mais perturbadores de Jung foi a ideia de sincronicidade. Coincidências tão precisas que pareciam impossíveis. Pensar em alguém e essa pessoa aparecer. Sonhar com algo e aquilo acontecer. Ver padrões repetidos em momentos importantes. Jung acreditava que alguns acontecimentos possuem conexões invisíveis. Não causadas pela lógica, mas pelo significado. Como se a realidade respondesse ao estado interno da mente. E talvez seus sinais também sejam tentativas do inconsciente de chamar sua atenção.
O sofrimento como transformação. Jung não acreditava que sofrimento fosse apenas destruição. Para ele, a dor também podia despertar consciência. Perdas, fracassos, solidão. Tudo isso força a mente humana a olhar para dentro. E poucas pessoas fazem isso voluntariamente. Por isso tantas transformações começam no caos. Segundo Jung, você não desperta quando tudo está confortável. Você desperta quando não consegue mais fugir de si mesmo. Individuação. Talvez o conceito mais importante criado por Jung seja a individuação. O processo de se tornar quem você realmente é. Não quem sua família espera. Não quem a sociedade programou. Mas sua essência verdadeira. E isso exige coragem. Porque despertar significa destruir ilusões. Significa abandonar versões antigas de si mesmo. Significa enfrentar medos que ficaram escondidos por anos. Mas também significa liberdade. A liberdade de finalmente existir sem máscaras. Os sonhos. Carl Jung acreditava que sonhos não são aleatórios. São mensagens do inconsciente. Símbolos criados pela própria mente para revelar conflitos ocultos. Por isso certos sonhos parecem tão reais, tão estranhos, tão carregados emocionalmente. Segundo Jung, os sonhos funcionam como portas para partes profundas da consciência. E talvez algumas respostas que você procura acordado já tenham aparecido enquanto você dormia. Carl Jung acreditava que sonhos não são aleatórios. São mensagens do inconsciente. Símbolos criados pela própria mente para revelar conflitos ocultos. Por isso certos sonhos parecem tão reais, tão estranhos, tão carregados emocionalmente. Segundo Carl Jung, os sonhos funcionam como portas para partes profundas da consciência. E talvez algumas respostas que você procura acordado já tenham aparecido enquanto você dormia. Porque enquanto o corpo descansa, a mente continua viajando por lugares que a lógica não consegue alcançar. Às vezes em corredores infinitos. Às vezes em casas desconhecidas. Ou diante de pessoas que parecem familiares. Mesmo que você nunca tenha visto antes. E o mais perturbador é que certos sonhos deixam marcas. Sensações que permanecem o dia inteiro. Como se algo dentro de você tivesse sido tocado. Jung acreditava que o inconsciente fala através de símbolos porque existem verdades que a mente consciente ainda não consegue aceitar diretamente. Por isso os sonhos raramente são claros. Eles aparecem como metáforas. Sombras perseguindo você. Quedas sem fim. Portas trancadas. Oceanos escuros. Relógios quebrados. Tudo possui significado. Tudo revela algo escondido dentro da sua própria mente. E talvez os sonhos mais assustadores não sejam pesadelos. Talvez sejam mensagens. Avisos silenciosos de partes suas que foram esquecidas. Porque, segundo Jung, aquilo que você ignora durante o dia retorna durante a noite. E talvez exista uma razão pela qual certos sonhos continuam voltando. Como ecos. Como sinais. Como se o inconsciente estivesse tentando desesperadamente fazer você enxergar algo. Antes que seja tarde demais. Carl Jung passou a vida tentando entender uma única pergunta. Quem é você, por trás das máscaras? E talvez essa seja a pergunta mais importante da existência. Porque a maioria das pessoas conhece nomes, profissões, personagens, mas nunca conhece a própria essência. E talvez o verdadeiro despertar não seja espiritual. Talvez seja psicológico. O instante em que você finalmente encara a própria mente. Sem fugir.
Se este vídeo despertou algo dentro de você, inscreva-se no Éter Proibido. Porque algumas verdades não foram feitas para todos. Éter Proibido. Curta, comente e compartilhe.